Boa tarde, nobre presidente, em exercício, Zé Brás, peço permissão, presidente, para falar desse lugar. Concedido, nobre Diogo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Quero aqui de forma especial cumprimentar o nosso tribuno, Reginaldo, falando desse tema aí, do carro volante aqui em Divinópolis. Quero cumprimentar também nosso querido vereador Breno Júnior, que aniversaria amanhã. Felicidades, nosso querido vereador e amigo aqui nessa casa. E também quero cumprimentar de forma especial o nosso amigo Emanuel. O Emanuel, que está aqui nesse momento, é um garoto, está aqui assistindo a reunião da Câmara Municipal. O Emanuel, minutos antes aqui da reunião começar, veio até nós, para cumprimentar aqui também, dizer que estava acompanhando o trabalho dos vereadores. É o que chama atenção, que o Emanuel é um jovem garoto, deve estar aí na faixa aí dos seus 15 anos. Vocês estão vendo, 15 anos, Emanuel? Quantos anos? 14? 12 anos só, olha só que legal. Vocês estão vendo aí de casa, tá acompanhando. Um exemplo claro que a nossa política tem salvação, e é por vocês, jovens, que nós temos essa esperança e que muito ainda vão render frutos aí para o nosso país. Obrigado pela presença, viu? De coração, Emanuel, e na pessoa do Alisson aí, que está também batendo papo com ele. Cumprimento aí a todos os assessores dessa casa. Bom, gente, vamos direto ao ponto. Se vocês ainda não se deram conta do que está acontecendo a nível nacional, um debate em torno do PL 1904/2024, o que seria o PL 1904? Esse projeto de lei que tramita lá em Brasília, se ele for aprovado, ele vai trazer um norte diferente em torno de um procedimento chamado assistolia, em torno do aborto. É um método abortivo que agora está sendo julgado por eles, juízes. Eles estão pegando a medicina, estão pegando o conselho dizendo, olha, vocês não entendem nada de medicina, quem entendemos somos nós. O STF, a partir de um ato que foi julgado, agora declara esse procedimento legal. E a partir disso, foi criado um debate e apresentado lá na Câmara dos Deputados esse PL 1904/2024, um procedimento médico que até então era proibido, para mim continua sendo proibido, até mesmo é proibido esse procedimento em animais. Guardem esse nome, assistolia. Atenção, prestem atenção nessa mensagem. Foi há poucos dias autorizado pelo STF esse método, como método agora lícito, afinal de contas foi aprovado um abortamento humano. Gente, a pauta aborto volta a ser discutida. A prática que seria, então, realizada entre bebês de 5 a 9 meses de gestação, ainda no ventre humano, no ventre materno, ou seja, em crianças que estão dentro do útero. Esse método de assistolia consiste em quê? Numa aplicação, e o bebê, já com 5 meses de vida, muitos bebês, inclusive, nascem prematuros, tem bebês que nascem com 6, 7 meses, estão aí ao mundo. Eu tenho um primo que veio ao mundo com 7 meses de gestação. Hoje é um pai, já tem mais 2 filhos, graças a Deus, dá muita alegria para a família. Imagine só, se ele fosse abortado. Nada disso existiria. Então, um exemplo concreto de que uma vida, um feto tirado no útero da mãe. E esse projeto, uma vez aprovado e sancionado, o 1904, estamos a favor dele, porque nada a ver ele tem com o STF, até vai ao contrário do que o STF pensa. Ele vai punir com a mesma pena que pune o homicídio, ou seja, vai punir o médico que fazer, uma vez que esse projeto for sancionado e aprovado lá na Câmara dos Deputados e posteriormente sancionado pelo presidente, e acredito, e tem que passar, e por isso que eu estou usando aqui meu tempo de tribuna para isso, para chamar atenção numa cidade gigante que é Divinópolis, de 250 mil habitantes, para chamar atenção dos nossos deputados federais, para que levantem essa bandeira, para que aqueles cidadãos que realmente acreditam no dom da vida, acreditam que o mal não pode entrar em nossas casas e não pode entrar muito menos na política, barrem essa atrocidade que foi aprovada lá no Supremo. E é um ponto aqui que nós temos que discutir da assistolia. Ela consiste numa técnica que utiliza uma medicação para interromper os batimentos do bebê, ou seja, o bebê pode estar lá saudável, o médico ouve a mãe, uma jovem que talvez hoje aí, numa vida sexual desregrada, que tenha 19, 20, 21 anos, a idade que seja, pode ser menor de idade, chega lá no médico e fala, eu não quero ter esse filho. Então o médico, ouvindo ela, interessado,
na grana, claro, vai lá, arranca esse bebê do útero da mãe, o matando lá dentro, aplicando uma medicação e sendo um assassino. Ou seja, ceifando uma vida em um ato de irresponsabilidade dupla, que começa a partir de uma decisão impensada da mãe, talvez desesperada, pensando numa rejeição familiar do bebê. E, gente, vamos direto ao ponto também falando disso. É uma pena que algumas pessoas se manifestem negativamente sem sequer ler a proposta. Sabe por quê? O que nós precisamos entender, enquanto nação, enquanto país, é acabar com essa justificativa vazia, que é uma irresponsabilidade, ficar não aqui levantando esse tipo de bandeira do aborto, contra o aborto, falando que crianças infelizes possam vir ao mundo, crianças em famílias sem estrutura. Jamais, gente. Sabe por quê? Hoje nós temos métodos contraceptivos muito eficazes. Quem quer, cuida. Agora, se escapuliu, né, como dizem o termo ali popular, como se escapuliu, ainda assim, em alguns casos, e o que esse projeto, o PL 1904, defende, é que desses ataques, né, incríveis aí que sofre esse projeto, em torno de ódio, através de bandeiras religiosas ou não, a religião é sempre atacada, principalmente quando ela defende a vida. Inclusive, muitos padres são atacados justamente quando eles se posicionam a favor da vida. É normal, isso acontece. Aqui em Divinópolis mesmo eu cito o caso do padre Christian Shankar, padre Christian, lá do nosso santuário de São Frei Galvão. Essa proposta se preocupa sim com a saúde da mãe, e nesses casos de aborto, esse projeto defende. Ela ainda assim, ele não vai banir esses casos aí desse método de assistolia em casos desse aborto, em caso de estupro. Esse método, aí sim, ele vai continuar sendo permitido. Então, é um projeto que teve todo um cuidado, que está tramitando na Câmara dos Deputados e vai dar o que falar nos próximos dias no país. E a minha intenção é levantar essa bandeira aqui também, através da liderança do meu partido, do União Brasil, aqui na Câmara Municipal, para que outros parlamentares pressionem os seus deputados em todo o Brasil, que todas as câmaras façam um movimento contra o aborto, contra esse método de assistolia, que é assim assassinar, é tirar a vida de um bebê, de um feto, que já está desse tamanho aqui, ó, do ventre da sua mãe. Aproximadamente isso aqui, ó, que tem um feto de 6 meses de gestação, 7, 8, 9, um bebê. Que esse método assassino, e a partir do momento que esse projeto for aprovado, como eu disse, os médicos serão punidos na mesma pena de homicídio. Então, um gesto que vai além da nossa cidade, que vai para todo o Brasil. E não é questão religiosa ou não. Eu citei aqui padre, enfim, pastores, de todas as religiões, espíritas. Tem muita gente defendendo a aprovação desse projeto. É uma questão de humanidade, não é uma questão de religião. Um feto jamais, gente, em hipótese alguma, é culpado de nada. Nós não temos direito de ceifar uma vida. Escapuliu? Teve uma falta de cuidado, teve uma vida sexual desregrada, nós temos outras formas de salvar. Sabe por quê? Nossa sociedade é boa, o Brasil é um país solidário, o Brasil é um país que adota. Então, portanto, aquelas pessoas que são contra e pensam em ter um bebê não planejado e não quer cuidar dele, pense nisso. No passado, quantos bebês de criação foram pessoas, homens e mulheres bem-sucedidos, que estão aí hoje dando muita alegria para suas famílias, que estão aí hoje sendo pais, sendo mães, sendo avós, sendo pessoas de bons empregos, bem-sucedidas ou não, mas que tiveram o direito à vida. E por que agora a sociedade se mobiliza e juízes que não entendem nada de medicina estão se colocando acima da medicina para julgar esse tipo de caso, para autorizar um método assassino? É isso que é, um método assassino. E por isso eu sou favorável ao PL 1904/2024. O Brasil é um país que adota. Legalizar o aborto, jamais. Legalizar o aborto só vai beneficiar pessoas inescrupulosas e irresponsáveis. E nós vamos caminhar para uma sociedade cada vez mais medíocre, falha, e que algum tempo o mal vai prevalecer na terra, em que a vida jamais será valorizada. Por isso, então, senhores, peço aqui
que você em casa, você vereador, você que é politizado, que acompanha a vida pública, a vida política do nosso país, se manifeste nas redes sociais, colocando uma hashtag. Inclusive, Dorel vai colocar na tela aí pra gente. Põe na tela, por favor, Dorel. Até nos animais isso é proibido. PL 1904, sim, somos a favor da vida. Obrigado, senhores vereadores. É o que eu tinha na tarde de hoje. Obrigado.